Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre direito e cultura, sobre as lições preliminares do direito, certo? Esse é o papo de hoje. Sem mais delongas, vamos entrar diretamente no assunto, mas primeiro a gente vai fazer um resumo do que a gente viu até agora. Primeiramente, a gente falou um pouco sobre o que é o direito e depois a gente falou sobre as ciências afins dele, coisas que se comunicam com ele. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a questão de cultura, ética, norma, esse tipo de coisa, tá certo? Então aqui é a hora que a gente vai afunilar as coisas, certo? A gente foi bem amplo no começo, falou sobre várias coisas, agora a gente vai afunilar e chegar até o direito, certo? Propriamente dito, a norma propriamente dita. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é os homens, os seres, que no caso é o ser humano, e as coisas. A primeira coisa que ele fala nessa parte do livro é sobre a diferença de homens e as coisas. Muitas vezes que o homem, ele não só existe como as coisas, mas ele coexiste com as coisas, certo? Então essa é uma diferença marcante entre o homem e as coisas, porque o homem ele coexiste e as coisas apenas existem. Aí ele fala que por existir uma coexistência entre os seres, existem coisas de coordenação ou leis de coordenação, integração e subordinação automaticamente por existirem pessoas que coexistem. Ou seja, ele está dizendo que existe uma lei natural, embora ele não diga, certo? Que faz com que todas as pessoas que coexistem, elas tenham que de algum modo seguirem uma coordenação, uma integração e subordinação automaticamente só pelo fato de coexistirem. É aquela ideia de limites que eu botei nos vídeos anteriores, certo? Que é aquela questão de regras de organização e conduta, porque isso aqui é algo natural de se acontecer. É inevitável que isso aconteça, porque existem limites que, a partir de que existem várias pessoas, ou até duas pessoas, que o pensamento de Miguel Reale é uma sociedade, precisa existir uma sociedade, mas na verdade, se existirem duas pessoas, já vão ter que estabelecer limites entre vocês. Porque a partir do momento que duas coisas coexistem, precisam ter regras de organização e conduta entre elas, que já é algo diferente das coisas. Que as coisas apenas existem, então a coexistência tem isso daí. Então esse é o primeiro ponto sobre as coisas Miguel Reale. E os seres, que no caso ele bota como homens, eles têm relações, e essas relações, elas são entre as pessoas, entre as coisas, pessoas e coisas, e entre as coisas e si mesmas. As coisas em si, as coisas e pessoas com pessoas. Certo? Então existem esses tipos de relações. Aí, aqui nas coisas, eu botei alguma coisa a mais, tá certo? Porque você deve pensar, como assim as coisas em si? Porque ele fala isso no livro lá, que existem as coisas, as pessoas e as coisas em si. Aí você vai pensar, como assim coisas em si? Aí eu botei um exemplo aqui, ó. O direito das coisas surgiu por causa das coisas em si. E nós temos um exemplo que eu botei aqui do contrato de venda, que é um exemplo de pessoas e coisas, certo? Um exemplo de pessoas e coisas é um contrato de venda, por exemplo. E um exemplo de coisas em si é o direito das coisas, que é uma área do direito civil, certo? Então eu botei só para exemplificar. Aí ele faz com que, primeiro começou com homens e coisas, certo? E que esses homens, os seres humanos e as coisas criam relações que geram uma realidade. Então vocês podem ver que ele começa de um ponto e vai parar em outro, que é a questão da realidade, que a gente vai falar agora. Ele mostra duas realidades, tá certo? A realidade natural e a realidade cultural ou histórica. Então, qual é a diferença entre a realidade natural e a realidade histórica? Ele disse que a realidade histórica tem a ver com a realidade humana, muitas vezes que ela é um acréscimo à natureza construída. Então, esse é o primeiro ponto que ele diversifica o que é a realidade natural da realidade humana. Porque a realidade humana é algo que ela acresce à natureza, algo que ela faz da natureza, que tira os conceitos da natureza e aplica. É daí que vem a realidade cultural. Esse é assim que ele mostrava essa ideia e diversificava da ideia de realidade natural, uma vez que a realidade natural não tem o acréscimo da inteligência e da vontade humana. Ou seja, tudo aquilo que não tem, que o ser humano não exerce em sua inteligência e a sua vontade, são uma realidade natural. Aí até eu botei esse aqui do livro. No universo, há coisas que se encontram, por assim dizer, em estado bruto.
ou cujo nascimento não requer nenhuma participação da nossa inteligência ou de nossa vontade, mas ao lado dessas coisas, postas originalmente pela natureza, outras sobre as quais o homem exerce sua inteligência e sua vontade, adaptando a natureza aos seus fins. Então, a realidade cultural ela é feita pelo homem. É isso que ele quer dizer nessa parte, certo? A lei é definida como sendo uma relação necessária que resulta da natureza das coisas. Vamos por partes aqui, porque isso aqui é um pouco complicado. Ele diz que de toda lei, assim como da ciência, seja na ciência exata ou seja na ciência humana, ela só pode ser lei se ela tiver uma relação necessária, e essa relação necessária vem da própria natureza daquela coisa que você está observando. Então é isso que ele quer dizer, que não existem leis que não sejam necessárias. Isso aqui eu até concordo com ele. Inclusive isso foi uma pauta da aula anterior de psicologia, essa questão de ter que existir uma relação necessária, porque se não é necessário, para que existir uma lei para aquilo? Então é isso que ele está querendo explicar, que para ser lei algo tem que ser necessário, e isso seja inerente à coisa para ser lei. Não pode inventar muita moda sem ser da natureza da coisa. É isso que ele queria dizer. Aí vem o grande questionamento dele, que eu também botei aqui. Vejamos se pode-se falar em natureza das coisas ao nos referirmos às leis que explicam o mundo físico, ou seja, o mundo dado, ou às leis morais e jurídicas que são as mais importantes dentre as que compreendem o mundo da cultura humana do construído. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que a gente não sabe se a gente pode investigar a natureza das coisas, não só no mundo físico, como também dentro do mundo construído. Então a gente tem que ver se realmente tem como fazer isso, porque o mundo cultural é diferente do mundo natural. Era isso que ele estava querendo dizer nessa parte. Aí agora a gente vai para o que é a cultura, que ele define a cultura do jeitinho grego. Jeitinho grego não, o jeito romano. Isso aqui é uma teoria romana, certo? Que existiam a cultura agri e a cultura anime. Que a cultura agri ela era identificada como a interferência criadora pelo homem, criada pelo homem e com o conhecimento das leis naturais. Ou seja, ele conhece as leis naturais e ele faz a interferência sabendo dessas leis. Então isso é cultura agri, a cultura de se fazer através do conhecimento das leis naturais. Nós temos a cultura anime, que é diferente da cultura agri. A cultura anime é o aperfeiçoamento espiritual. E esse aperfeiçoamento espiritual, ele não pode ter interferência natural nisso, porque o mundo que ele coloca aqui, o mundo cultural, ele é totalmente restrito. A posição dele é essa, que é algo criado e constante e não pode ter interferência natural, ou seja, é a mesma coisa, ele está dizendo que não pode existir, por exemplo, direito natural dentro do mundo cultural. Essa é a ideia aqui que ele fala. E que para ele existir precisa ser positivado, certo? Vocês podem ver a natureza positivista dele aqui nessa parte, certo? É tanto que ele fala aqui: é na natureza humana que efetivamente repousam em última análise as leis culturais, sem que a aceitação do conceito de natureza, preste atenção, humana, implique necessariamente o reconhecimento de leis naturais anteriores a que se positivam na história. É aqui a hora em que a maioria dos libertários desce o sarrafo nele e quer bater nele. Se eu botasse um libertário agora para ler essa parte, o libertário ia descer o cacete no Miguel Reale, com certeza. Daí ia chegar e ia dizer: e a agressão, filha da puta? Então vai dizer que eu preciso positivar a agressão? É algo evidente. O seu cara é do caralho, filho de uma rapariga. Enfim, o que ele está querendo dizer é isso. Não importa eu falar que é a natureza humana, porque isso não significa que eu estou reconhecendo que existem leis naturais. Porque elas precisam ser positivadas na história para elas terem algum valor. Não há como existir leis naturais, tá certo? Esse é o posicionamento dele. Porque as leis culturais são algo criados e constantes. Vocês precisam entender a cabeça do Miguel Reale para você ver o raciocínio dele, tá certo? Vocês precisam ver. Porque é algo construído, vocês estão vendo. Porque se você aceita que o mundo cultural ele está separado e que ele é algo constante e construído pelo homem, então logo não existem leis naturais. Então é um pensamento meio óbvio, né? Para você, o raciocínio dele, pra você entender o raciocínio dele daqui. Pois bem, cultura é o conjunto de tudo aquilo que nos planos materiais e espirituais o homem constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo. Então aqui nós temos que tipo a resolução de tudo aqui é que
que não é natural existir atualizações. Ou seja, no mundo natural não pode existir atualizações. E se não houver inteligência do homem, não tem como fazer as coisas. Aí fica, por exemplo, a evidência, ficam muitos assuntos por fora, entendeu? Mas isso eu não vou debater aqui. Vamos continuar. Agora, uma parte importante aqui do livro. Não vivemos num mundo de maneira indiferente. Às vezes sim, viu? Tem gente que é indiferente com o mundo. Sem rumos e sem fins. Tem gente também que é desse jeito. Ao contrário, vida humana é sempre uma procura de valores. Isso daí tá melhor do que a primeira premissa. Viver é indiscutivelmente optar diariamente, permanentemente entre dois ou mais valores. É válido. A existência é uma constante tomada de posição segundo a valores. Isso aqui é verdade. Se suprimirmos a ideia de valor, perderemos a substância da própria existência. Aí vem uma questão meio questionável, certo? Dizer que pelo fato de você não ter uma ideia de valor, você não existe, porque você insubstanciou a existência humana, é meio complicado, porque tem gente que é indiferente com as coisas, certo? Ele não viu esse detalhe. Viver é, por ser conseguinte, uma relação de fins. Olha aí os interesses aí de novo, galera. Olha aí. O mais humilde dos homens tem objetivos a atingir e os realiza muitas vezes sem ter plena consciência de que há algo condicionando seus atos. Ele aqui falou sobre os interesses, que as pessoas têm interesse independente de saberem que têm interesse. Isso aqui é um ponto interessante, porque eu já falei sobre isso. Embora ele seja muito generalista aqui, tá certo? Mas é assim que a vida toca. E por último, vamos para as diferenças entre as leis naturais e culturais. Vamos terminar aqui essa bagaça para todo mundo ficar feliz. Então ele fala que a maior diferença da lei natural para a lei cultural, ou a realidade natural e a realidade cultural, está no fato da lei natural estar subordinada a um fato, que você pode repetir ele quantas vezes você quiser que vai ser o mesmo fato. Já como ele próprio diz aqui, a outra é a lei que se impõe ao fato isolado que conflitar com ela. Ele está falando aqui na questão da sanção. A sanção ela tem essa característica que um fato isolado ela conflita com a lei e se fode. É isso que ele quer dizer com isso. As relações que unem entre si os elementos de um fenômeno natural desenvolvem-se segundo o princípio da causalidade, ou exprimem meras referências funcionais, cegas para os valores. Ele está dizendo aqui que, isso aqui eu também acredito, que tem, por exemplo, na ciência natural, existe muitas coisas que são cegas de valores em si. Mas agora, os cientistas que estão fazendo, eles têm valores, sim, certo? Aqui ele está falando da ciência em si. A ciência natural em si, ela é cega para valores. Se você colocar água em certo canto, vai bulinar lá, vai entrar em ebulição no determinado tempo lá, com a pressão, vai sempre ser a mesma coisa, certo? Então a ciência em si, ela é cega para os valores. Agora, o cientista, ele disse aqui que não, tá certo? Então, o Miguel Reale aqui, ele disse que não, o cientista ele tem juízo de valor lá, tal, mas isso não interfere. As relações que estabelece entre um homem, ao contrário, envolve juízo de valor, implicando em adequação de meios e fins. Isso aqui é importante. Aqui ele está dizendo que tudo envolve juízo de valor, mas nós sabemos que nem sempre envolve isso daí, porque tem muita gente que, como eu disse, é indiferente. Ele escolhe ser avalorado, vamos dizer assim. Isso é um ponto muito interessante. Então aqui é um ponto importante que ele fala, que a realidade cultural ela tem um quê que não existe na lei própria natural, que é a questão da referibilidade, certo? E o que seria isso? Seria um juízo de valor baseado em fatos, um juízo de valor sozinho ou puro e um juízo de valor vinculante. Isso aqui é algo extremamente importante, porque o juízo de valor baseado em fatos, porque se você pensar no que ele disse anteriormente, ele disse que não pode se basear em fatos, porque a ciência cultural ela não se baseia em fatos, porque isso é da natureza da realidade natural. Então isso é um problema do cacete que ele fez aqui. Por isso que ele fez essa parte de referibilidade, para explicar que existem coisas que têm juízo de valor sim, e é baseado em fatos, que é o caso da sociologia, da economia e da história, porque eles se baseiam em fatos para fazer juízo de valor. E também existe o juízo de valor sozinho, que é a opinião, por exemplo. E nós temos o juízo de valor vinculante, que isso aqui é a base do direito. Se eu fosse falar o que é dentro da natureza jurídica, o mais importante de todas as coisas, eu diria para você que é o juízo de valor vinculante. É isso que para o direito importa, certo? Que é o quê? A regra
a norma e o comportamento esperado ou o deve ser, certo? E isso aqui é o que importa para o direito. Tem muitos doutrinadores que eles dividem isso aqui. Miguel Reale ele não divide, mas tem doutrinas que divergem sobre a questão de regra e norma. Eles dizem que o juízo de valor vinculante ele é norma e não regra, porque a regra é algo mais geral, norma é algo mais específico e é algo muito mais forte do que a regra. Se você perceber, por exemplo, existe regra de futebol, existe regra de jogar videogame, existem regras em casa, ou seja, tem doutrina que diz que regra ela é muito mais social do que normativo de verdade, não tem aquela normatividade. Entendeu? Por isso que eles acreditam que a norma é muito maior do que a regra. Só para deixar como adendo aqui para vocês. Aí aqui ele dá um exemplo. A sociedade em que vivemos é em suma também realidade cultural e não mero fato natural. A sociedade das abelhas e dos castores pode ser vista como um simples dado da natureza, porquanto esses animais vivem hoje como viveram no passado e não de viver no futuro. Ele está dizendo aqui que a humanidade ela progride, ela evolui, porque isso aqui é algo natural da inteligência, certo? Por esses seres, abelhas, castores, não terem a inteligência, é óbvio que eles vão seguir a mesma coisa, porque eles não têm a inteligência. Ora bolas! Então é isso que ele está dizendo aqui, que os animais vivem, conviveram, porque a realidade cultural do ser humano, porque tem inteligência, é óbvio que a realidade cultural do ser humano, caralho. Então, a convivência dos homens, ao contrário, é algo que se modifica através do tempo, porque ele tem inteligência, caralho. Sofrendo influências várias, óbvio, porque tem inteligência, alterando-se de lugar para lugar e de época em época, porque ele tem inteligência, caralho. E razão pelo qual a sociologia é entendida pela grande maioria de seus cultores como uma ciência cultural. E por último, nesse episódio aí que a gente falou, a gente vai ver que o Miguel Reale ele caga no pau. Ele não é bem caga no pau, mas ele dá uma reconhecida no justnaturalismo. Ele faz aquela piscada de olho assim e tal, que é essa parte aqui do final. Consciência da irrenunciabilidade de determinados valores considerados universais como tais atribuíveis a cada um de nós. De novo, consciência da irrenunciabilidade de determinados valores considerados universais, como tais atribuíveis a cada um de nós. Correspondem a eles ao que denominamos invariantes axiológicas ou valorativas. O cara não sabe falar que é direito natural. Ele tem que inventar. Tem que dizer que é invariante axiológica valorativa. Como as relativas à dignidade da pessoa humana, salvaguarda da vida individual e coletiva. Porque isso aqui é uma coisa óbvia, caralho. Isso aqui é a mesma coisa da não agressão, é uma coisa óbvia, velho. Você tem que ser um peixe, velho, para não perceber isso. Porque não precisa nem você acreditar em direito natural para você ver isso, velho. Elevando-se até mesmo a uma visão planetária em termos ecológicos. Isso aqui também é outra coisa óbvia, velho. Você vai tacar fogo nas porra do... Não tem condição, porra. Não precisa uma pessoa falar para você que você... Pensamos ter demonstrado a Lures que esses valores supremos inspiram e legitimam os atos humanos como se fossem inatos. Aqui ele está dizendo, olha, esses valores aqui, eles não são anteriores, tá certo? Esses valores aqui, eles foram se construindo. Eles parecem que são inatos, mas eles não são, tá certo? Eles foram construídos. É isso que ele diz nessa parte. Ainda que se reconheçam suas origens históricas, pois bem, uma das finalidades do direito é preservar e garantir tais valores e os que deles defluem, sem os quais não caberia falar em liberdade, igualdade e fraternidade, o que demonstra que a experiência jurídica é uma experiência ética, consoante passamos a examinar. Certo, ele deu aquele desleixo aqui, mas disse, olha, não é direito natural não, tá? Eu não tô falando de direito natural não, tá? Aqui é algo inato que parece que é natural, mas não é. É tipo uma consciência histórica que aconteceu aqui, tá certo? É aquele negócio que o Nando Moura fala de ginástica mental, isso aqui. Uma verdadeira ginástica mental. E ele fala aqui que a experiência jurídica é uma experiência ética. Apesar de tá fudida, a zoeira tá fudida em um negócio direito, mas fazer o que, né, mano? As coisas são como a gente... Não é como a gente quer, entendeu? Que aqui é bonito pra caralho, né? E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Hoje a gente só vai ficar nessa daí, amanhã a gente vai falar sobre a ética. Amanhã não, na semana que vem. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou meio longo mesmo, porque é muito assunto, né? E até a próxima, galera.